Senhor para que Ele te dê uma resposta, amém? Então, vamos orar. Nós já sabemos da presença gloriosa do Senhor neste lugar, mas que essa presença não se aparte, pelo contrário, ela venha aumentar aqui em nosso meio agora, essa presença manifesta, porque a palavra de Deus diz que a sua presença enche céus e a terra, mas Ele se manifesta onde Ele é desejado, onde há fé, ali sim Deus se manifesta. Então, abra seus lábios. Poucos dias atrás eu fiz uma pregação sobre o clamor, e o clamor é abrir a boca, é clamar ao Senhor, é chamar em voz alta, e é isso que nós queremos nessa noite, clamar em voz alta ao Senhor, porque Ele tem algo para nossas vidas, Ele quer falar conosco. Oh Pai querido, Pai amado, nós exaltamos e glorificamos ao Senhor, Pai. Oh Papai querido, hoje eu quero compartilhar de uma experiência contigo, ó Deus amado, sobre a resposta das orações, ó Deus, aquilo que eu tenho certeza que foi o Senhor que ministrou a mim, e quer que eu compartilhe com o teu povo, com a tua igreja, e eu oro, ó Deus querido, para que eu seja a boca do Senhor, para trazer a resposta, para muitos que estão clamando por algo, não estão entendendo, que hoje vem uma resposta vinda direta do teu trono, ó Deus querido, para quem está aqui, para quem está na sua casa, seja hoje, seja outro dia que ele ouvir essa palavra, ó Deus, eu quero ser a resposta do Senhor. Mais uma vez eu levo meus pensamentos, nossos pensamentos, cativos à obediência de Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo que não provém do Senhor seja disperso, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pode sentar. Em Mateus capítulo 7, versos 7 e 8, diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, a porta será aberta. Amém. Jesus ele está falando sobre oração e sobre respostas de oração, porque ele dá certeza, ó, peçam e aí será dado. Então está pedindo algo, será dado. Busquem e vocês encontram, vocês acham. Batam e a porta abre. Então ele está nos ensinando que quando nós oramos, nós podemos aguardar as respostas da parte do Senhor. Terça-feira passada, nós estávamos viajando ali pela 101, e determinado momento começou a chover torrencialmente, mas uma chuva muito intensa, muito forte, e havia um movimento muito intenso também, um tráfego de veículos muito grande, muitos caminhões, muitos automóveis, inclusive passamos por um acidente que havia acontecido, graças a Deus não houve nenhuma vítima nem nada, mas eu comecei a fazer uma oração, eu disse: Senhor, dissipa essa chuva, Senhor, manda essa chuva embora. E na mesma oração, continuei orando ali naquele instante, eu disse: e quando nós voltarmos à noite, então que não venha chover. Eu particularmente, eu não gosto de dirigir à noite, mas aí todas as vezes que nós fomos para Teixeira, para fazer o tratamento da minha esposa, como médico eu só atende à tarde, sempre saímos de lá às 5 horas da tarde, mais ou menos. E nessa minha oração, naquela chuva intensa, eu disse: Senhor, e que à noite também não venha chover. Poucos instantes após a oração, a chuva cessou e não choveu mais nada naquele dia. Nós voltamos em segurança. O máximo que deu foram chuviscos, mas chuviscos de mal apenas ligar o limpador de para-brisa para limpá-lo, e nada mais. E quando Deus respondeu ali que cessou a chuva imediatamente, eu fiz uma outra pergunta para Deus. Eu disse: Senhor, porque tem orações
que o Senhor responde de uma forma que parece que é uma forma relâmpago. Pediu, pum, respondeu a oração. Eu já compartilhei aqui, a maior parte da viagem eu fico orando. Às vezes tem muitas carretas, muitas coisas, fica atrasando a viagem, eu começo a orar ali, Senhor, vai preparando o momento certo, tudo ali para me ultrapassar com segurança. E normalmente Deus responde de forma muito rápida. É gostoso de você fazer uma oração e a resposta vem logo em seguida, o trânsito abre, a gente passa e segue tudo tranquilo. E nisso que eu perguntei para Deus sobre essas respostas, eu falei, Senhor, porque tem coisas como agora aqui do trânsito, que eu orei e o Senhor respondeu de imediato, e por que tem coisas que a gente ora e demora tanto para que haja uma resposta do Senhor, e eu orando em pensamento ali, em espírito, e aí comecei a refletir sobre isso, e eu creio que Deus foi ministrando para a minha vida, então eu obtive algumas respostas ali. A primeira resposta é sobre a rapidez, como aconteceu ali, é que são orações que precisam ser respondidas naquele momento, elas são respostas momentâneas, elas não são menos importantes do que aquelas que demoram, mas tem muitas coisas que nós precisamos uma resposta naquele instante, e quando nós clamamos a Deus, quando nós oramos, buscamos, então Ele responde ali na hora. Você precisa ter um discernimento, uma situação, alguma coisa, e Deus te dá uma luz, Deus traz uma resposta. Às vezes é uma provisão do cotidiano ali que você precisa, você ora, e a resposta vem naquele instante, ou naquelas horas ali que sucedem, você recebe aquela resposta. Então tem muitas, elas são importantíssimas para nossas vidas. Como eu falei aqui, eu estava orando, eu não gosto de dirigir à noite, e muito menos com chuva, e nem de dia com chuva, eu não me sinto muito confortável, eu fico muito tenso, e Deus respondeu ali naquele instante. Então a primeira resposta é que, para essas respostas que são rápidas, é porque elas precisam de uma resposta rápida. Não quer dizer que todas as vezes que nós falamos, eu já fiz isso, e quem não fez que aponte o dedo, Senhor, eu preciso que responda agora, e na verdade não é que a gente precisa, é a nossa ansiedade, e Deus não responde naquele instante. Então, tem coisas que Deus responde de imediato, são importantes, porque demonstra que o Pai está cuidando dos seus filhos, Ele está atento naquilo da qual nós estamos clamando. A segunda resposta que eu obtive durante aquela viagem, é sobre o nível de batalha espiritual que envolve a resposta da nossa oração. Vamos ler um texto aqui da palavra, vamos acompanhar todos. Ele está em Efésios, capítulo 1, verso 3. Diz o que é aqui, olha: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, e outra versão diz que já nos abençoou, não sei se ali diz, que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vamos observar algo aqui, veja só, diz aqui que Deus vai abençoar? Não, está escrito Deus já abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então elas estão, as bênçãos Deus já liberou para nossas vidas, elas estão nas regiões celestiais, e elas precisam chegar até nós. Aí você diz, mas são bênçãos espirituais, glória a Deus. Me diga uma coisa na sua vida que não é espiritual: tudo em nossas vidas é espiritual. Para o crente, todas as coisas são espirituais. Nosso trabalho, nosso relacionamento com as pessoas, o relacionamento conjugal, o ato sexual, tudo é espiritual. Então em nossa vida não existe essa diferenciação.
porque tudo para nós é espiritual, e a Bíblia que diz que Deus já abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões. Mas se Ele já abençoou, por que nós não recebemos todas elas? E muitas vezes na hora em que nós clamamos, existe algo muito importante, nós insistimos clamando, e muitas vezes nós não recebemos. Agora nós vamos para um texto muito clássico, porque ali nessa esfera espiritual, elas não conseguem chegar até nós, porque há uma oposição de espíritos malignos, demônios se opõem para que as bênçãos cheguem em nossas vidas. Veja o que diz esse texto de Efésios, o texto de Daniel, que nós conhecemos muito bem. Daniel, antes de nós lermos o texto, ele orou e ele pediu uma resposta de Deus, e demoraram 21 dias, até que ele obtivesse a resposta de Deus para a sua oração. Ele ficou orando, ele ficou jejuando. O jejum é uma arma espiritual que nós temos, e veja o que diz aqui, o anjo falando com ele. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração. Veja qual o dia que foi ouvida? No primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença de seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Veja só, Deus enviou um anjo, o anjo Gabriel, para trazer uma resposta para Daniel sobre o questionamento dele, sobre aquilo que ele estava perguntando. Mas veja o que aconteceu. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante quanto tempo? Eu não ouvi direito. 21 dias o príncipe da Pérsia me resistiu. Ele é um dos príncipes mais, porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Veja o que ele disse aqui. Ele disse o seguinte: olha, no dia que você orou, você pediu uma resposta de Deus. Nesse mesmo dia, Deus disse: olha, Gabriel, vai até Daniel e dá a resposta para ele. Só que nessa vinda do céu, onde Gabriel assiste diante de Deus, que é o reino dos céus, aí existem os outros reinos, onde tem principados e potestades, havia uma oposição, e esse príncipe da Pérsia, ele começou a resistir: você não vai passar. Ele era um principado. Gabriel é um anjo que traz boas novas, e ele resistiu e não deixava passar. Mas em determinado momento Deus disse para ele: agora eu vou mandar um arcanjo, o arcanjo vai lutar com ele, e você vai passar e vai levar essa resposta até o meu servo Daniel, que já está clamando por 21 dias. No Novo Testamento é relatado sobre esses seres espirituais. Veja o que diz em Efésios 6, capítulo 12, aliás, capítulo 6, verso 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Aonde? Nas regiões celestiais. Então, entre aqui, esse ambiente que nós vivemos, entre o trono de Deus, uma outra dimensão, existe essa dimensão que é chamada também regiões celestiais. Ela é povoada por principados, potestades, dominadores. São seres espirituais, como ele diz aqui, da maldade, que eles atuam
para se opor a tudo que é de Deus, contra os filhos de Deus. E para essas situações, então, entendendo aqui, nós precisamos entrar num tipo de oração que é chamado de batalha espiritual. Nós jamais vamos dar uma ordem para Deus, mas nós fazemos orações pedindo a Deus para que Ele envie anjos guerreiros para guerrearem em nosso favor. Nós também não fazemos oração para anjo. Ó, o arcanjo Miguel, por favor, vem aqui. Deus nunca mandou nós orarmos para anjos. A Bíblia diz que eles são ministros do Senhor, enviados por Deus para trabalhar em favor daqueles que herdam a salvação. Então nós podemos orar a Deus pedindo para que Deus envie esses anjos guerreiros para trabalhar em nosso favor. Se houver alguma bênção, algo que está retido, que já deveria ter chegado até nós, então esses anjos vão batalhar. Nesse nível de batalha espiritual também, nós damos ordens a demônios, que são classes mais baixas, para que eles saiam do nosso caminho, para que as bênçãos cheguem em nossas mãos. Então, nós precisamos entender isso. Quando o apóstolo Paulo, ele escreveu aqui em Efésios capítulo 6, versículo 12, que ele está falando que a nossa guerra não é contra seres humanos, mas contra esses seres espirituais. Ele deu a orientação então de um guerreiro, que ele fala para tomar o capacete da salvação, a couraça da fé, a couraça da verdade, o cinturão da verdade, fala do arco, fala também da espada, fala do escudo da fé. Ele está falando da vestimenta de um guerreiro. Então Deus quer que nós entendamos que existe batalha espiritual, e nós entramos em um nível de batalha espiritual para guerrear contra esses seres que se opõem, para que as bênçãos não cheguem em nossas vidas. Então a primeira resposta foi da oração rápida, que são coisas que nós precisamos de forma urgente, uma resposta. A segunda é para nós entendermos o nível de batalha espiritual que estamos enfrentando, para usar as armas que nos foram dadas. E a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, da nossa luta, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Então são poderosas as armas que Deus nos deu. E a terceira que eu quero citar aqui, terceira resposta, é o nível de batalha contra a nossa natureza pecaminosa, que é uma luta constante também, que nós enfrentamos. Veja o que diz em Colossenses 3, versos 5 e 6. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Veja, agora nós não precisamos guerrear contra seres espirituais, nós vamos guerrear contra a nossa natureza pecaminosa, contra aqueles pecados que sempre nós insistimos em cair neles mesmos. Quando percebemos, nós deslizamos. São as iniquidades que estão presentes dentro de nós. Veja só, a iniquidade, ela precisa ser tratada. Veja só, nós estamos falando de oração e resposta. Observe o que diz no Salmo 68, versos 18 e 19. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atentou à voz da minha oração. Então existem respostas que Deus não dá para nós, agora é por causa de iniquidades presentes dentro de nós. Os pecadinhos, que muitos chamam de pecadinho de estimação, que nós muitas vezes não queremos largar, nós insistimos com eles, mas essa é uma guerra contra a nossa natureza pecaminosa.
Meus irmãos, a Bíblia diz que sobre o diabo, diz: resistam ao diabo e ele foge. Mas sobre a nossa natureza pecaminosa, nós é que temos que fugir da carne. Nós não podemos ficar brincando com o pecado, não podemos querer agradar a Deus. A Bíblia diz aqui, devemos fazer morrer tudo que pertence à natureza humana. Então é algo diário, é igual fome. Você come e diz: eu matei a fome. Quantos já falaram isso? Matei que me matava. Matou nada. Dali 2, 3, 4 horas você está com o estômago rugindo lá dentro, tem um leão. Então você não mata a fome, você sacia ela momentaneamente. Em relação à nossa natureza pecaminosa, nós precisamos amortecê-la diariamente em nossas vidas, porque se nós insistimos em viver no pecado, então o que acontece? O salmista ele disse: se no meu coração eu tivesse contemplado a iniquidade, Deus não teria me ouvido. Então eu preciso lutar contra a minha natureza pecaminosa todos os dias. E eu quero dizer que em todos os níveis, Deus quer responder às nossas orações. Foi isso que Jesus disse no texto de Mateus, em que nós lemos no início: batam e a porta abre, peçam e lhes será dado. Então quem busca, encontra. Ele está dizendo que toda oração, ela tem resposta para nossas vidas, e tem a resposta negativa. Essa resposta ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Aí nós observamos algo, que a vontade soberana de Deus para nossas vidas, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Aí agora eu quero lembrar do apóstolo Paulo, que também obteve a resposta negativa. Em 2 Coríntios capítulo 9, ele diz: olha, me foi revelado que em mim foi colocado um espinho na minha carne. Rapaz, um espinho na carne, o trem é dolorido demais. Ninguém sabe se era uma doença ou uma tentação, o que era a perseguição, mas ele tinha um espinho na carne, e a Bíblia diz que ele orou ao Senhor 3 vezes, para que Deus tirasse aquele espinho. E qual foi a resposta de Deus? Resposta negativa. Ele disse: não, eu não vou tirar o espinho da carne, porque tem um propósito, é para você não se engrandecer, mas a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então tem coisas que nós vamos orar, Deus vai dizer sim. Tem coisas que nós vamos orar, Deus vai dizer não. Tem coisas que nós oramos e temos que refletir se não estamos com os pecados, iniquidades de estimação dentro de nós. E existem orações que nós vamos orar, Deus vai responder de forma rápida, e outras Deus quer nos ensinar a batalhar em oração. E agora eu quero que você fique em pé, porque você sabe, naquilo que você tem clamado, algumas Deus já te respondeu de forma rápida. Talvez alguns aqui precisam mudar de vida, algumas atitudes, porque não tem tido resposta nas orações, mas Deus respondeu através dessa mensagem. E tem outras que é a batalha espiritual, e sobre essa batalha eu quero agora que você erga sua voz. Nós vamos fazer um momento de batalha aqui, guerreando, para que o Senhor envie esses anjos para batalharem em nosso favor. A Bíblia diz que eles são ministros do Senhor, que são enviados para trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Pai, neste momento, ó Deus, como igreja, nós abrimos os nossos lábios, ó Deus querido, em gratidão ao Senhor, Pai, porque o Senhor diz que todo aquele que bate, a porta é aberta, aquele que procura acha, aquele que pede é dado, ó Deus querido. E nós temos pedido, nós temos clamado, e eu tenho certeza que essa palavra que o Senhor me deu na terça-feira é resposta para muitos aqui também que estão nos ouvindo nessa noite. Ó Pai querido, nesse instante nós queremos orar, ó Deus querido, pelas bênçãos. A Tua palavra diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A Tua palavra também diz
que o Senhor traz à existência as coisas que não existem, como se já existisse, ó Pai. E nós queremos buscar no mundo espiritual toda sorte de bênçãos que o Senhor já nos abençoou, onde quer que esteja retido. Pai querido, sem a oposição do maligno, e o tempo é agora de chegar em nossas mãos essas bênçãos. Pai querido, nós pedimos para que o Senhor esteja enviando teus anjos, guerreiros, ministradores, ó Deus, para trabalhar em nosso favor, porque nós vamos herdar a salvação. Então eles são ministros do Senhor, que trabalhem em nosso favor. Também repreendemos toda inveja, todo espírito de feitiçaria contra nossas vidas, contra o Ministério Internacional Batista Ebenezer, contra essa família que está agora orando. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo toda a oposição do maligno, caia por terra na autoridade do nome de Jesus, Pai. E nós queremos agradecer ao Senhor, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque nós já contemplamos, ó Deus, essas bênçãos se materializando em nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor.